Bom, vamos analisar agora o código-fonte que foi desenvolvido para gerar o SPED fiscal. Tá? Então aqui no pacote com T2TI-ERP, SPED cliente, eu tenho aqui a classe SPED fiscal grid. Aqui nós temos a tela onde o usuário vai solicitar a geração desse arquivo. Eu tenho aqui 3 combo box, tá? Um combo box com a opção do versão do layout, o outro com a finalidade do arquivo, o outro que eu tenho aqui é sobre o perfil de apresentação do arquivo e 2 date control, onde o usuário vai informar o período inicial e o período final. Tá? Aqui no código-fonte é recebido como parâmetro do construtor dessa classe a classe SPED fiscal grid controller. Tá? Essa classe está aqui no mesmo pacote. Nós vamos analisar o código-fonte dela posteriormente. Bom, aqui no construtor nós definimos os itens, né, que serão incluídos nos combo box. Tá? Então no combo box da versão do SPED nós incluímos as versões que poderão ser geradas. Tá? No combo box finalidade do SPED, as finalidades possíveis, no caso a remessa do arquivo original e a remessa do arquivo substituto. E no combo box perfil, nós temos aqui os perfis, né, que podem ser gerados para o SPED fiscal. Ok? Aqui no JButton, onde o usuário clica para gerar o arquivo, foi definida aqui uma action, tá? E nessa action, da mesma forma que nós fizemos lá no SPED contábil, primeiramente é mostrada aí uma janela para que o usuário informe o local de gravação do arquivo, né? O nome do arquivo e o local de gravação. E logo depois o sistema que ele vai buscar as datas iniciais e finais que foram informadas ali pelo usuário. Ele vai pegar a versão, a finalidade e o perfil que foi selecionado pelo usuário. Logo depois ele vai chamar aqui o método gera SPED fiscal, lá do controller, né, que é aqui da classe SPED fiscal grid controller, passando aqui como parâmetro a data inicial, a data final, a versão, a finalidade, o perfil e o arquivo que será salvo com as informações do SPED fiscal. Tá? Logo depois, o sistema vai abrir esse arquivo para que o usuário visualize o arquivo gerado. Tá? Caso ocorra algum problema durante a geração desse arquivo, o sistema vai emitir aqui uma mensagem para o usuário informando que ocorreu um erro ao gerar o SPED fiscal. Ok? Bom, então o código-fonte aqui dessa tela ela é bem parecida com o que nós vimos lá na tela do SPED contábil. Tá? Nós temos aqui o SPED fiscal grid controller, tá? Que é a classe que vai ser responsável por setar, né, as informações lá do SPED fiscal, né, dos atributos do SPED fiscal. Então, o desenvolvimento aqui do SPED fiscal ele foi feito de forma idêntica à que nós fizemos lá no SPED contábil. Tá? Então, para cada bloco, nós temos aqui um respectivo pacote. Temos aqui o bloco 0, o bloco 9, o bloco C, o bloco E e o bloco H. Tá? Então, aqui no bloco 0, nós temos a classe bloco 0, que vai representar todos os registros desse bloco, né? E seus respectivos registros, né? O registro 0, o 1, o 5, o 15 e assim sucessivamente. Tá? Então aqui no bloco 0, da mesma forma que nós fizemos lá no SPED contábil, nós definimos, né, primeiramente que criamos os registros, instanciamos esses registros aqui no construtor dessa classe e temos os métodos grava registro. Né? No caso aqui nós estamos gravando o registro 0, onde nós vamos definir aqui incrementar a quantidade de linhas do arquivo e vamos retornar, né, utilizando-se lá da classe SPED útil, né, o preenchimento desse registro. Então vamos preencher aqui com 0, que é o início do registro, o código da versão, a data inicial, a data final, o nome. Tá? Então a estrutura que foi desenvolvida aqui para o SPED fiscal foi a mesma estrutura que foi desenvolvida lá no SPED contábil. Tá? Então para cada registro nós temos aqui a sua respectiva
gravação. Tá? Lembrando que alguns registros, eles possuem registros filhos, né? Da mesma forma que nós vimos lá no SPED contábil, e também será realizada essa gravação desses registros. Ok? Então aqui vocês podem visualizar que nós temos o bloco 0, temos aqui os registros do bloco 9, temos os registros do bloco C, tá? Temos os registros do bloco E e também os registros do bloco H, ok? Então, o procedimento, né, ao desenvolvimento desses blocos e seus respectivos registros foi seguido aí o mesmo padrão lá do SPED contábil, tá? Da mesma forma que nós fizemos aqui no SPED Fiscal Grid Controller, tá? Foi seguido aí o mesmo padrão de desenvolvimento lá do SPED contábil. Então, primeiramente aqui nós criamos, né, instanciamos a tela do SPED Fiscal Grid, logo depois adicionamos essa tela à tela principal do sistema, que no caso aqui é o MDI Frame. Aqui no método gera SPED fiscal, nós vamos instanciar os objetos, né, no caso o SPED útil, a data inicial, vamos buscar aqui dos parâmetros que foram informados, a versão, a finalidade, o perfil e a empresa, nós iremos buscar a empresa que está vinculada ao usuário logado no sistema. Logo depois, chamar aqui os métodos gera bloco 0, gera bloco C, gera bloco E e gera bloco H. E logo depois, chamamos o método gera arquivo TXT, lá da classe SPED. Tá? Só que essa classe SPED que nós estamos utilizando aqui é a classe SPED fiscal. Tá? Então, foi desenvolvida também uma classe SPED fiscal nos mesmos moldes que foi desenvolvido lá do módulo, né, do SPED contábil. Então nós temos aqui primeiramente os blocos, né, os blocos que farão parte do SPED contábil. Temos a instanciação, né, desses objetos e temos o método gera arquivo TXT, que vai ser responsável por chamar, né, a gravação desses registros, né, e inclusão dessas strings que são retornadas por esses métodos aqui nas linhas do arquivo. Tá? Então, da mesma forma que nós vimos lá no SPED contábil, está sendo feito aqui para todos os blocos do SPED fiscal, e logo depois que forem incluídos todos os blocos do SPED fiscal, nós iremos chamar aqui o método writeLines, tá? Da classe FileUtils, passando o arquivo que será gravado, um ArrayList com as linhas desse arquivo e uma string vazia aqui, que é a string que será incluída no final de cada linha. Ok? Então, segue-se aqui o mesmo padrão que foi desenvolvido lá no SPED contábil. Ok? Bom, então vamos continuar aqui. Nós temos a geração de cada bloco, né? No bloco 0, o bloco C, o bloco E e o bloco H. No bloco 0, nós temos aqui algumas requisições para o servidor, né? No caso aqui, nós temos a requisição para o servidor, informando que a action que vai receber essa requisição é o contador grid action. Tá? Então, aqui no lado do servidor, essa requisição, aliás, essa action, ela está aqui no pacote com.t2tirp.cadastros.servidor, onde nós temos aqui a classe contador grid action. Tá? Nessa classe contador grid action, primeiramente, nós temos aqui no método execute command a identificação da ação. No caso lá, a ação que foi informada é uma ação de load, né? Então vai ser executado aqui o método load. Nós iremos buscar os dados dos contadores e retornar com essas informações aqui para o lado do cliente. Ok? De posse dessas informações, vai ser setado aqui a lista de contadores, tá? E definido o contador. Logo aqui no início nós já temos um to-do, que é qual filtro deve ser utilizado para buscar corretamente os dados do contador. Né? Então, o que nós temos que informar aqui como parâmetro lá para realizar a requisição para o servidor, para buscar corretamente os dados do contador da empresa que está gerando esse arquivo do SPED fiscal. Né? Então é esse
essa informação que esse to-do aqui quer saber. Tá? Lembrando novamente que todos esses to-dos eles serão discutidos lá no ambiente de suporte ao curso, tá? Que é um ambiente EAD da T2TI. Logo depois nós realizamos aqui uma outra requisição para o servidor, desta vez buscando a lista de unidades, né, que o sistema utiliza. Tá? Outra requisição que nós estamos realizando aqui é buscando a lista de produtos. Ok? E nós realizamos aqui uma outra requisição, buscando a lista de clientes. Tá? Para cada requisição dessa que nós estamos fazendo, nós temos aqui um to-do vinculado, tá? Que pergunta qual filtro deve ser utilizado, né? Ou quais parâmetros devem ser utilizados para buscar os dados corretamente, né? Corretamente para que sejam gerados essas informações aí no arquivo do SPED fiscal. Ok? Bom, então, como nós vimos lá, a estrutura de geração do SPED contábil, ela é parecida, né, praticamente igual a que nós desenvolvemos aqui para o SPED fiscal. Então, nós temos aqui, primeiramente, que definir, né, os atributos de cada registro e de cada bloco que vai ser incluído no arquivo, para depois chamar, né, aqui o método gera arquivo TXT para gerar o referido arquivo. Tá? Então, nesse bloco está sendo atribuído, definido, né, os atributos do bloco, aliás, do registro 0, né? Temos aqui um outro to-do, que é como buscar o endereço da empresa. Esse é o mesmo que nós já temos lá no SPED contábil também. Logo depois nós temos a definição do registro 1. Temos aqui a definição dos registros 5, né, do registro 5, no caso é só um registro. Temos aqui a atribuição dos valores, né, do registro 0100. Nesse outro bloco, vamos definir os atributos do registro 150. Tá? Nós temos aqui um to-do, como buscar o CPF ou CNPJ do cliente. Temos aqui mais um outro to-do, que é como buscar os dados completos do cliente. Ok? Então, nesse bloco aqui, nós definimos os dados do registro 050. Temos aqui a definição do registro 190. Temos aqui a definição do registro 200, tá? E aqui nós terminamos a definição dos registros 0, aliás, dos registros do bloco 0. Logo aqui abaixo nós temos aqui os registros do bloco C, tá? Então aqui nós teremos outras requisições para o servidor. No caso aqui agora nós iremos buscar as listas de notas fiscais, né, do modelo 02, ok? Logo depois buscaremos as listas, né, as NFS que foram emitidas. Buscaremos também os ECFs que estão cadastrados no sistema. Nós temos aí algumas views, né, que foram desenvolvidas aqui para o módulo SPED, ok? Então nós estamos buscando os dados dessas views, né? Se você analisar aqui no banco de dados SPED, você pode vir aqui em views, você tem aí algumas views disponíveis, né? Que é a view C321, C370, C390, C425, C490 e E110, ok? Então nós buscamos os dados dessa view, buscamos os dados aqui da view C390, da C321, da C490. Temos aqui também uma lista dos registros R02, lá dos ECFs, uma lista dos registros R03, também dos ECFs, uma lista dos registros R04, que são os ECF venda cabeçalho VO, e os R05, que são os ECF venda detalhe VO. Ok? Bom, de posse dessas informações, realizadas todas as requisições para o banco de dados, serão definidos os atributos aqui do bloco C. Tá? Então, primeiramente é feita uma verificação do perfil que foi selecionado para o usuário. Se for o perfil A, né, serão definidos aqui os atributos do registro C100, os atributos do registro C114. Aqui é realizada uma nova
requisição para o servidor, no caso aqui para buscar os cupons fiscais vinculados a uma determinada NFE. São setados os atributos do registro 190, realizada uma nova requisição, agora para buscar os detalhes, né, no caso os NFE detalhe de uma determinada NFE, depois setados esses dados do registro 190. Ok? Temos aqui também a definição dos atributos dos registros tipo C350, os registros C370, temos aqui os registros C390, né? E aqui é verificado se o perfil é o perfil B. Tá? No perfil B serão setados os registros C300, C310, C320, C321 e logo depois serão setados os registros que são comuns, né, a todos os perfis. No caso aqui é o registro C400, o C405, o C420, o C460. Temos aqui também o C470, né, que é filho de C460. Temos aqui o registro C490. Tá? E finalmente aqui nós finalizamos os registros do bloco C. Logo depois vem os registros do bloco E, tá? Onde novamente aqui nós realizamos outra requisição, né, para o banco de dados, onde nós vamos buscar as informações que serão trazidas lá da view E110. Tá? Então nós temos aqui a lista E110, onde nós vamos gravar as informações dos registros E01, E100 e E110 e também E116. Ok? E finalmente temos a geração do bloco H. Tá? Aqui no bloco H nós não estamos gerando nenhum registro por enquanto. Tá? Então nós estamos apenas setando que o indicador de movimento desse bloco é igual a 1. Ou seja, esse bloco ele não contém informações. Ok? Então por enquanto nós não estamos realizando nenhum registro, né, setando nenhum registro para o bloco H aqui do SPED fiscal. Ok? Bom, então logo após chamar todas essas a geração desses blocos, é chamado aqui o método geraArquivo.txt do SPED fiscal, né, para que o mesmo realize o procedimento de geração do arquivo. Tá? Esse procedimento, como nós vimos aí anteriormente, ele é parecido com o procedimento que foi realizado lá no bloco, né, lá no SPED contábil. Ok? Bom, então esse foi o código-fonte que foi desenvolvido aqui para a geração do SPED fiscal. Tá? Lembrando que você vier aqui nessa aba tarefas, tá? Você tem uma relação de todos os to-dos que estão pendentes no código. Ok? Então, aqui você deve analisar esses to-dos, tá? Lembrando que todos esses to-dos eles serão discutidos lá no ambiente de suporte ao curso, tá? Que é um ambiente EAD da T2TI, e também serão implementados e disponibilizados o código-fonte referente a esses to-dos lá nesse mesmo ambiente. Tá? Então, lembrando também que esses to-dos eles chamam a atenção para pontos importantes do sistema para que você compreenda de forma completa como gerar o SPED, ok? Bom, no próximo vídeo nós já iremos verificar como validar o arquivo que foi gerado aqui no SPED fiscal.